Está no ar o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Bom, então vamos continuar as discussões aí deste programa, aproveitando para chamar de novo o Ricardo Banniman, dessa vez falando de coisas da corrida, de coisas que aconteceram em Paul Ricard, que chamaram a atenção. Talvez não tenha sido a melhor prova que a gente já viu, mas sempre tem um assunto ou outro. E como disse o Ricardo Banniman no áudio, assim, tem um momento chave. Então vamos ouvi-lo. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Café e ouvintes. Sobre o GP da França, o retorno, eu achei bacana, mas acho que foi muito calcado no que aconteceu entre Bottas e Vettel, né? Eu acho que foi de corrida, mas um erro, não foi um erro tão grosseiro, diria assim, como talvez algumas pessoas acham. Foi um erro. Foi um erro, ele pagou por isso. Bottas sofreu mais porque, aparentemente, não li nada, mas eu acho que o carro dele não ficou bacana porque a performance dele foi sofrível, visto o que o Vettel conseguiu fazer. E o Leclerc para mim foi o cara da corrida. O menino tá andando muito bem e tá de parabéns. Eu acho que o Vettel foi escolhido como o piloto da corrida, mas eu acho que o Leclerc não deve ter terminado tão atrás ali na votação, não. Outra coisa interessante que eu achei agora com essa verdadeiramente nova Fórmula 1, foi as estatísticas, né? O JF que me perdoe aí, mas roubaram as estatísticas dele. Colocaram lá que Fernando Alonso foi o atual campeão aí de Le Mans, coisa que na era Bernie talvez não ocorresse. Eu achei bacana abrir um certo tipo de abertura aí que a Fórmula 1 agora está dando para as demais categorias, né? Tava conversando com um amigo meu sobre a performance da Williams. Se continuar assim, só ladeira abaixo, esses caras vão fechar as portas. O que vocês acham? Eu gostaria de vocês, se de repente vocês têm alguma informação, e qual seria a opinião de vocês quanto à atual fase negra da Williams. Pode ser que o carro tá ruim, os pilotos são ruins, enfim. O fato é que não estão trazendo resultados decentes há muitos anos, né? O que vocês acham? Vocês acham que já era? Ou não? Ainda há uma luz no fim do túnel e não é o trem? Abraço pra todo mundo, galera. Abraços, Banniman. Então vamos falar a respeito sobre Vettel, Bottas, Leclerc, Williams, trazer alguns outros pitacos aí para essa discussão. De início, Fábio Campos, Vettel e Bottas, Hamilton ali na frente, Hamilton muito bem no final de semana, Vettel viu que a oportunidade seria na largada. E aí, o que você tem a dizer sobre este momento chave da corrida de Paul Ricard? Bom, eu acho que sempre é uma tendência assim, de se crucificar o piloto, não crucificar no sentido de questionar. Eu acho que ninguém questiona, aliás, eu acho que alguns questionam, mas são poucos, né? O talento do Vettel, enfim, a sua capacidade, é um excelente piloto. Só que o que eu acho é que a capacidade de erro do Vettel é um pouco maior do que a do Hamilton. Eu acho que o Hamilton erra muito pouco. Eu não consigo me lembrar aqui de batidas do Hamilton, dessas mais assim, assintosas, entre aspas, entre muitas aspas. Eu não estou dizendo também que foi uma batida tão assintosa. Ele perdeu o carro ali, você vê que ele frita o pneu um pouquinho, e realmente acerta um Bottas, enfim. O Niki Lauda até contestou os 5 segundos, eu acho que é uma boa discussão para vocês três aí, não vou entrar nesse mérito, mas o Bottas o Vettel realmente comete um erro. É uma questão ali até eu fiquei até pensando, né? Nem um ponto de freada os caras não são acostumados numa pista nova, né? É um dos elementos, a gente reclama tanto de repetição, de mesmice, de falta de variação, né? E esse é um dos elementos bons de uma pista nova, né? As pessoas não têm ainda a dimensão no inconsciente, né? O cara freia com o inconsciente. Numa pista como Barcelona, por exemplo, o cara não precisa nem raciocinar que vai frear. Né? Um subconsciente dele já sabe exatamente onde é o ponto de freada. Isso que eu estou falando parece apenas uma alusão, mas é verdade. O piloto pode estar pensando, ele pode estar falando no rádio, ele pode estar mexendo no controle, quando o corpo dele já é condicionado a uma certa pista. Não acontece em Paul Ricard. Mas enfim, eu acho que o resumo da questão é:
Não sei se um de vocês tem opinião contrária, eu acho que é inegável que foi um erro do Vettel. Acho que batidas em largadas acontecem, não pode começar a se repetir, e o saldo final é esse que eu já falei. Eu acho que o Hamilton, ele tem, se você for parar para pensar em erros do Hamilton que geram batidas, não estou falando erro de rodar, embora até esses também sejam raros, né? Mas erros do Hamilton que levam a batidas, ele tem ganhado do Vettel de uma boa margem, digamos assim. Ele tem cometido erros mais, não são constantes, não estou querendo dizer que ele está errando constantemente, mas se a gente for pegar 2017 e 2018, né, colocar ali Singapura, por exemplo, né, o Vettel tem dado mais chances de perder campeonato. Acho que esse é o X da questão. Né? O Vettel tem aberto a porta um pouquinho mais. Eu estou falando no sentido de batida, tá, gente? Não estou falando de velocidade, de classificação, de ganhar corrida, de recuperação. Ele fez uma corrida de recuperação interessante, embora eu sempre não, né? Eu a partir de uns tempos para cá eu questiono essas corridas de recuperação, porque são duas categorias em uma, isso é uma coisa tão clara, né, tão absurdo, que eu acho que o cara recuperou de último para quinto e eu já relevo, eu já relativizo um pouco por causa do lado técnico da Fórmula 1. Mas ele fez uma corrida digna e o erro, eu repito, eu acho que erro acontece. Se não se tornar frequente, porque se tornar, ele vai perder o campeonato. Ele pode perder o campeonato por essas questões. Mas eu não acho que vai se tornar frequente porque ele sabe guiar, ele sabe aprender com essas situações, né? Ô, Fábio, fica aí então, porque o Jailson antes fez uma pergunta diretamente para você sobre o Sebastian Vettel. Posso falar uma coisa antes desse áudio do Jailson? É que se você não for fugir do assunto, pode, senão eu passo por... Eu quero responder o Banniman, porque o Banniman falou da Williams, então se a gente for para outro assunto, a gente vai esquecer da Williams. É que a Williams, ele na verdade falou de vários assuntos, né? Se for pegar. Eu só queria lembrar que a Williams já passou por uma fase dessa, Bunnyman, antes da chegada da Mercedes aí, né? Ali quando era Cosworth, depois Renault, a Williams passou por um momento bem delicado também, andando lá em último. Depois que saiu o Ralf Schumacher, que saiu o Montoya, acho que ali de 2006 a 2011 e tal. Os dois carros no último não, Raposa, assim não. Os dois carros fechando o grid não era, mas... Era Heidfeld e Weber, quando saíram Montoya e Ralf Schumacher. O Heidfeld fez pole em 2005. Não, mas assim, de 2007 a 2010, a Williams estava no fundo do poço. Ou era com o Jaco Nakajima, não sei. Mas não era fundo do poço, era meio de pelotão ainda, né? Era assim. Tava bem mal a Williams. Poderia não. Só que hoje ela é a pior equipe do campeonato. Ou alguém tem dúvida disso? Ela é, né? A Sauber consegue mais que a Williams. A Toro Rosso, que ainda tá numa fase de desenvolvimento, né? Enfim, eu acho que tá desse jeito porque é rara a mão do carro, mas tem um bom Mercedes, tem um bom motor. Eu não acho que os pilotos sejam responsáveis nesse momento. De certa forma, eu acabo isentando eles, porque eu acho que não teria... Algum outro piloto ali não teria condições de fazer muita coisa diferente. Eu acho que se de repente o Pat Lewis, se ele acertar a mão pro ano que vem, a gente vê o Williams novamente aí. Eu acho que não tá... Errou com certeza a mão feio esse ano, mas eu vejo uma luz no fim do túnel e que não é um trem na contramão. Errou feio, errou rude, como diriam nas redes sociais. Vamos voltar aqui rapidinho pro e-mail do Jailson, porque tem coisas falando do Vettel e o Fábio Campos mencionou. A pergunta é pertinente sobre aquele assunto, tá, Fábio Campos? Tem gente já cravando que Vettel jogou o campeonato fora. Não é muito cedo para essa afirmação, afinal já tivemos boas alternâncias na liderança. Ou será que agora a Mercedes Hamilton será imbatível? E ele coloca assim, minha opinião, ele crava a opinião dele. Não tenho certeza disso. Eu acho que se a gente for ser muito matemático, a gente vai olhar que pontos são iguais em todas as etapas, e aí ele perde por 2, 3 pontos do campeonato, aí nós vamos falar que foi realmente por Ricardo. Se a gente for olhar muito matemático para essa manobra, pode falar isso, mas eu não olho, eu não acho que jogou o campeonato fora, porque ainda tem muito ponto em disputa. Eu acho que a frieza dos números igualam todas as corridas. Mas na prática não é assim. Na prática, quando eles chegarem lá mais próximos do final do ano, né, é ali que um erro vai jogar tudo fora. Não matematicamente, mas em termos de não haver tempo de recuperar. Né? Um piloto pode bater 2 vezes, 3, 4 e recuperar os pontos, dependendo de combinações de resultados. Então, se a gente fosse muito olhar só para número, a gente vai falar que vai fazer falta, mas não pode falar que o campeonato acabou agora. O que é mais preocupante, talvez, que você até abordou isso no seu e-mail,
preocupante para o campeonato é que a Mercedes atualizou o motor agora, finalmente, né, aquele motor que ela mandou para o Canadá. Né, gastou todo o dinheiro de levar os motores para o Canadá e teve que trazê-los de volta porque identificou aquele problema técnico, né, nas unidades atualizadas. Agora ela pôs essas unidades na pista. E a diferença na classificação e na corrida indicam sim um ponto de interrogação que pode ser, não é que o campeonato acaba pelo acidente do Vettel, o campeonato pode acabar porque a Mercedes atualizou o pacote e andou demais, mas ainda acho que tem muita questão dos pneus, a Mercedes ainda prefere um tipo de pneus, então a impressão de Paul Ricard foi um pouco assustadora, entre aspas, mas eu ainda quero ver outras pistas para ter aquela noção que a gente teve em 2017, né, que o campeonato de repente acaba no sentido de que um carro deixou o outro para trás. Acho que a gente tem que esperar um pouquinho para ter essa certeza. Diogo Gomes, aproveitando esse comentário do Fábio Campos, se você quiser falar sobre Vettel, fica à vontade, mas o Jailson também pergunta diretamente para você sobre o Hamilton e sobre justamente isso, né? Agora o líder do campeonato dominou todo o final de semana, venceu a prova de praticamente ponta a ponta. Então pergunta para o Diogo Gomes, o que justifica esse domínio nessa pista? Atualizações do motor, clima, tipo de pista ou a pilotagem em si? E eu sei que Diogo Gomes quer falar de Lewis Hamilton, então fala, Diogo Gomes. A gente tem que falar do cara que dominou o final de semana, né? Dominou treino, estação, corrida, liderou grande parte das voltas, assume a liderança do campeonato agora, então é o essencial falar desse cara. Sobre a questão da Mercedes, a parte do motor já foi bem explicada pelo Fábio Campos, né? Algo que já vinha sendo preparado, vamos colocar dessa maneira, que só nesse final de semana entrou de fato e entre aspas já deu, entre aspas não, né, de fato já deu problema no carro do Pérez, apesar de ainda não, pelo menos eu não ter a informação de se realmente todas as peças que estavam no carro do Pérez eram novas. Às vezes eles fazem um mix, né, colocam um turbo novo, mas um MGUK não é novo, enfim, a informação inicial era de que todos os motores foram atualizados com todas as peças, mas sempre tem por mudanças de última hora, não dá para confirmar se foi exatamente o caso. Nós vimos o Pérez tendo problema com esse novo motor, Mercedes, pelo menos a grande parte dele, e a Mercedes, depois da corrida, o Toto Wolff afirmou que eles ficaram sim preocupados, depois que o Pérez teve problema, em como eles conseguiriam controlar o carro até o final, né? Como conseguiram segurar. Mas na frente, aproveitando dessa questão dos motores, do motor, que eu acho que deu sim um boost, um avanço, uma melhorada boa nesse carro da Mercedes, e o encaixe com os pneus me pareceu, assim, desde os primeiros momentos de corrida, as primeiras voltas que ele conseguiu colocar, já foi algo muito, muito claro. Claro que ele conseguiu, depois da relargada, ele tinha uma certa vantagem por estar de cara pro vento, mas a maneira como ele encaixa as primeiras voltas, assim, é muito marcante. Depois ele basicamente controla, mas as primeiras voltas são essenciais. Como ele pula fácil e depois, como ele já tem o controle da corrida, ele começa a colocar voltas assim com uma regularidade impressionante, mas é aquele tipo de prova que deu a impressão que se ele tivesse alguém puxando ele, forçando ele para ter algo a mais, para tirar algo a mais, ele conseguiria tirar algo a mais do carro, além de toda a dominação que já apresentou. Então, é um final de semana que funcionou bem para a Mercedes, ou pelo menos para a Mercedes do Hamilton, e para o Hamilton funcionou brilhantemente bem, né? Porque foi o cara que liderou tudo, dominou tudo, pega a liderança do campeonato e vai para a Áustria, né? Numa corrida em que ele tem um histórico interessante, vem com a Mercedes andando bem também lá, então o Hamilton se colocou numa posição de campeonato muito interessante e, claro, aproveitando o problema, né, que o Vettel teve no final de semana. Causado por ele. Por sinal, não Sim, temos sim. dúvida, não temos dúvida quanto a isso. Acho que aí não cabe nem discussão. O que cabe discussão vão ser outros eventos relacionados Eu a não esse sei se acidente. foi o caso de apontarem culpa, mas eu pelo menos não vi. Não é dizer, culpa talvez seja a expressão errada, mas assim, o Vettel recebeu uma punição, eu nem vou discutir punição, mas é aquele tipo de situação que ele só se prejudica, sabe? E eu não achei que ele foi muito otimista em tentar o movimento ali, porque ele largou com pneus mais macios, né? Ele estava de ultra macios, e as duas Mercedes com super macios, então era natural que ele conseguisse sair melhor, ele saiu melhor, ele estava à frente, ou quase isso, do Bottas ali, quando tem a freada, mas o Bottas por fora e na linha de corrida em si conseguiu frear muito melhor, né? Ele ficou preso, né, Diogo? Ele ficou sem Exatamente. ação. E ali no final da reta ele
pelo que deu para perceber e até pelo que ele falou, ele foi puxado e aí perdeu o controle e acabou cometendo o erro, né? Ele tem até um movimento meio desesperado no volante, já quando tá para bater mesmo, ele começa a mexer o volante de um lado para o outro, assim, tentando de uma maneira até não lógica parar o carro. Enfim, ele precisava brigar na freada com o Bottas freou na linha, então tinha até uma condição melhor naquele momento e freou muito bem. E aí ele perdeu a frente do carro e danificou toda a corrida ali, perdeu bastante pontos ali, mas eu acho que assim, o ponto para mim essencial era uma tentativa muito válida, não é que ele inventou uma ultrapassagem ou uma tentativa, era um momento, uma tentativa muito válida, que se ele consegue fazer a ultrapassagem ali, ele se livra do, entre aspas, escudo Bottas, que poderia ser numa corrida normal, e ele já fica cara a cara, ele e o Hamilton. Eu nem acho que teria ritmo suficiente para segurar o Hamilton, para ir para cima do Hamilton, mas eu posso trabalhar com acho. Ele lá, piloto da Ferrari, líder da Ferrari, não pode trabalhar com isso, ele tem que ir para cima. Não deu certo, mas enfim, paciência. Aliás, fala. Fazer uma pergunta para o Raposo, que falou no primeiro bloco tecnicamente da pista, que já conhece muito a pista. Queria saber se ele sabia dessa questão das faixas, né, da diferenciação das faixas de segurança, da azuis e vermelhas de Paul Ricard. Sobre o material da tinta? É que nem é uma tinta, né? A vermelha é um tipo de Sim, do asfalto, né? De cimento, um da tipo porosidade, de cimento. sim. É uma coisa que eu achei muito interessante. Eu achei, eu entrei no final de semana achando que as listas eram coloridas apenas para fazer o efeito de bandeira da França, né? Azul, vermelho, branco. Mas interessante a questão de que as azuis agarram um pouco e as vermelhas têm um agarre muito grande, né? Eu achei muito interessante. E a branca tem mais ainda. Não, acho que a vermelha é a que tem mais, né? A vermelha é que é a extrema, né? Acho que então não tem errado. É porque a branca é do lado interno, né? Então, assim, a branca, normalmente, o cara não vai por erro. A branca vai por algum acidente. Então, a branca segura mais ainda do que a vermelha, até onde eu sei. Sim. Sinceramente, eu queria que ele fosse todo grama. A vermelha, mais ou menos assim, tá meio que no sentido ali, se o cara escapa, pra ali que ele vai. Agora a branca tá do lado interno, não tem como o cara escapar e ir na branca. Então se o cara vai na branca, é que tem alguma coisa muito errada acontecendo. E por isso que ela segura mais ainda. Eu não quero nem voltar nesse assunto muito, só para falar do circuito. Ali eu gostaria que fosse grama ou brita mesmo, tradicional, uma parte pequena só de asfalto, tudo como é na maioria dos circuitos, né? Eu fiquei sempre na cabeça aquele circuito de teste de Paul Ricard depois da reforma, o pessoal mostrava as fotos com aquelas faixas, eu falava, pô, esse circuito aqui, por causa dos múltiplos traçados, beleza, então tá, deixa dessa... Quando você olha assim com mais detalhes, você vê que agora não é por causa dos múltiplos traçados, né? Poderia ser grama, poderia ser a maior parte ali grama ou brita, talvez até uma questão de custo ali que seja mais fácil para manutenção só sendo asfalto, mas enfim. Segue o jogo, que esse bloco agora é falando do que aconteceu na prova. E Thiago Raposo, é que você, Thiago Raposo, às vezes não fica tão atento, não sei se você pegou aquela parte no final da corrida, quando o Verstappen e o Hamilton estavam no carro, indo em direção ao pódio, você prestou atenção ali naquele diálogo no carro, você viu aquela conversa deles discutindo sobre o acidente inicial, você pegou no Hamilton um certo quê de, vamos dizer, de preocupação sobre como o Vettel, até um pouco na linha que o Fábio Campos falou, né, de cometer esses erros e ter acidentes e talvez não ser punido. Você pegou isso ou não? Não, a única coisa que eu percebi foi ele falando da recuperação do Vettel, né? Tipo, nossa, que boa corrida que ele fez e ainda consegui terminar onde terminou. Foi a única coisa que eu peguei naquele período do carro. Até porque o Vettel foi punido. Mas ali começa com esse bate-papo deles falando do Vettel se recuperando, né? Que o Verstappen até fala, ele colocou o pneu macio e consegue se desenvolver, tudo. Mas a forma como ele termina a conversa, e eu
vou até pedir desculpa a você ouvinte, não lembrar qual que é exatamente a frase que ele usa, me mostrou uma preocupação sobre o que o Vettel fez na pista. E aí depois mostra eles naquela antessala, antes de entrar aliás, sair para onde é o pódio lá em Paul Ricard, e o Hamilton fala, né, sobre o acidente, e parece que tem alguma coisa assim que ele não gostou do só 5 segundos de punição. Como é que ele toma só 5 segundos? Ele fala algo nesse sentido. Isso aí é o quê? É o tipo de pressão ou realmente precisava ser punido de uma forma mais intensa o Vettel? Estou falando isso porque na transmissão nacional, que você mencionou num outro bloco, teve até comentário falando que o Vettel nunca é punido dessa maneira, mesmo quando acontece erros assim, e ok, vamos entrar numa esfera de punição. Talvez não seja o assunto mais agradável de se falar, mas dessa vez eu senti uma pressão lá do piloto em cima da direção de corrida para punir o Vettel de uma outra maneira. E foi o Hamilton nessa discussão, ou só eu que percebi isso? Bem, eu não percebi, então eu nem tenho como dar muita opinião, porque realmente não vi, não percebi se o Hamilton fez isso. Eu só estou estranhando. Eu não estou entendendo o motivo dessa essa crucificação em praça pública do Vettel. Foi um acidente de largada, como a gente já viu dezenas acontecendo e outras dezenas vão acontecer. Há um carro por fora, a gente viu isso em Baku acontecendo, a gente viu em várias pistas acontecendo e o Vettel foi lá e aconteceu com ele também. Eu não estou entendendo por que de tanto away em cima do... E ele foi lá e tomou 5 segundos de punição e cumpriu os 5 segundos, né? Tomou os 5 segundos, então eu não estou entendendo por que estão elevando tanto o status desse acidente só porque foi com o Vettel. Não sei, é isso que me chamou a atenção. É isso que me chamou a atenção. Eu confesso que no ano não vi isso, não vi esse motivo até para essa discussão ser desse nível, mas se vocês viram alguma coisa, Diogo, Fábio Campos também podem entrar nesse debate, até porque o Jailson também pergunta sobre as punições, elas voltaram a aparecer, só que o Jailson é um ouvinte nosso, ele já pergunta assim, gostaria que vocês fizessem uma análise crítica delas, foram dentro do razoável? O que tá me parecendo é que o Hamilton não concordou e a forma como se expressou é de alguém que quer fazer uma pressão para que nas próximas vezes o Vettel seja punido de uma maneira mais intensa. Isso sem falar em reações do Verstappen, enfim, que vão a seguir. Mas a do Hamilton foi nesse sentido. Diogo Gomes. Eu acho que foi uma punição justa pelo erro ali, porque ele acabou danificando não só o carro dele, né, mas principalmente danificar o carro dele já é a punição, mas acabou tirando o Bottas da prova ali, pelo menos a chance de conseguir uma boa posição nos padrões, entre aspas, normais. Mas, honestamente, se não tivesse a punição, eu nem estaria dizendo nada. Teve a punição de 5 segundos, eu aceito que não foi tão justa, mas eu realmente não acho que tem algo muito para ser discutido, não. Mas acho que foi uma punição de algo que ele cometeu um erro e ele foi punido por isso, então, ok, segue o jogo. Fábio Campos, quer adicionar alguma coisa? Não, a única coisa que eu reparei que ele fez foi na sala lá antes do pódio, ele viu, né, naquela tela, né, não é nem uma tela, é uma tela que fica passando lá umas mensagens, e passa alguns lances da corrida. Deu para reparar que na hora que veio a largada ele se atentou, ele parou o que ele estava fazendo e ficou atento para a largada, e na hora que bate ele fala mais ou menos aquele come on, aquela coisa assim, nossa, é só isso que eu vi. Não vi nada além. Se houve, eu não vi, só vi isso. Ele fez um come on, mas que era uma reação assim, pô, sei lá, bateu, mas não li muito nas entrelinhas, não. Eu peço que vocês, ouvintes, talvez eu que tenha visto demais alguma coisa nesse sentido, até porque eu fiquei bem
curioso por conta mais da entrevista do Verstappen, acabei pescando isso também do Hamilton. Mas se você é ouvinte ativo nas redes sociais, Instagram da Fórmula 1 ou no Twitter da Fórmula 1, viu esses vídeos, esses comentários e achou alguma coisa, mande a sua opinião, traga a sua ideia, veja se tem alguma coisa ou não. A gente pode falar. Aliás, a prova da Áustria está vindo aí, provavelmente vai ter alguma coisa que pode ser que a gente possa trazer por conta deste incidente. No caso do Verstappen, eu quero falar a curiosidade que foi o Verstappen sendo questionado sobre este momento da prova. Ele estava na entrevista coletiva, né, falando sobre todos os assuntos possíveis, né? E aí ele perguntado sobre o acidente, ele falou o seguinte: Next time you see Seb, you should ask him to change his style, you know, because honestly it's not acceptable. Ou seja, na próxima vez que você vê o Sebastian Vettel, você deveria perguntar a ele para mudar o seu estilo. Você sabe, porque honestamente isso não é aceitável. E foi totalmente irônico na resposta, e aí depois começou a apontar o dedo para os jornalistas falando que isso aí que aconteceu é muito do que aconteceu lá atrás, que vocês me culpavam por conta de inexperiência, tudo. E aí aqui no Café com Velocidade, né, a gente já fez várias ponderações a respeito da carreira do Verstappen, né, Fábio Campos? Aproveitando que você falou rapidinho do outro tema, ele se posicionando dessa maneira, não faz uma reflexão dessas pessoas que criticam às vezes os erros dele, sem perceber que isso é natural do esporte. Como que você enxerga essa vamos dizer, essa tomada de posição dele? Ou tem alguma coisa que você percebeu que eu não percebi dentro dessa resposta dele? Não, eu acho que tem um rancor dele, né, com as críticas que ele sofreu, né, e acho que o piloto tem até o direito de ter um certo rancor, mas me incomoda o piloto, ou o jogador, ou o treinador que quer pautar a imprensa, né, e querer dizer o que as pessoas têm que fazer, o que os repórteres têm que fazer, ou chegar numa entrevista como ele chegou em Montreal, se eu não me engano, e dizer que, olha, eu não quero mais falar sobre o assunto dos meus acidentes, e se alguém mais falar comigo sobre esse assunto, eu vou dar uma cabeçada no repórter. Claro que ele não ia fazer isso, claro que ele falou ali, né, no sentido de que eu não aguento mais responder essas perguntas. O que me incomoda é a imprensa baixar a cabeça, né, e não fazer mais as perguntas porque o piloto deu lá uma bronca. E, aliás, teve um repórter, meu Deus, é porque eu não sabia que a gente ia tratar desse assunto hoje, senão eu tinha feito questão de ir lá pegar o nome. Teve um repórter que nessa entrevista no Canadá fez exatamente o que eu acho que deve ser feito. Falou, olha, você pode querer me dar uma cabeçada, mas eu vou voltar ao assunto. Você me desculpe. Eu queria pegar o nome do repórter e o veículo dele. Tem que pegar por escrito, porque esses caras falam nas conferências de imprensa, isso é impossível de entender. Nome e publicação. A não ser quando são os brasileiros, aí você identifica até pela voz. Mas teve um repórter que não aceitou, que não pediu licença educadamente, falou, olha, Verstappen, desculpa, você vai querer me dar uma cabeçada, mas eu vou te perguntar sobre os acidentes de novo. É isso. Agora, a maioria dos repórteres baixa a cabecinha para esse tipo de faniquito, né? Então, que ele tenha digamos, um ranço com a imprensa, que ele se sinta magoado. Infelizmente a gente vive numa geração em que as pessoas não aceitam ser criticadas, não aceitam ser contestadas, então fica bravo, mas a função de repórter é perguntar, é contestar. Então não acho que ele tem que vão lá perguntar para o Vettel. Vai perguntar para o Vettel e o editor do jornal achar que tem que perguntar, não é o piloto que tem que mandar isso. Tudo bem, eu repito, entendo o calor do momento e entendo o cara querer, né, olha, vocês ficam falando das minhas batidas, vai lá olhar dele. O repórter se render a isso é que me incomoda. Não, eu vi a resposta dele como uma maneira de se defender, né? De se sentir atacado, entre aspas, e de usar isso como uma forma de defesa. Não sei nem se eu interpretei errado, mas nem acho que foi uma questão de contar o pessoal, mas é mais uma questão de já fazem isso comigo, tentem lá também. Mas eu duvido muito que algum repórter
baixou a cabeça pra isso ali, até porque aquela galera, tem uma galera bem casca grossa, mas foi mais uma tentativa, eu vi mais como uma tentativa dele de se defender da situação do que de sei lá, tentar atacar ou algo do tipo. Mas ele acaba por tabela, né? O que me incomoda é aquilo, depois do Canadá, veio manchetes assim, Helmut Marko diz que Verstappen calou os críticos. O calou os críticos é sensacional, né? Porque aí tem uma boa atuação, e significa que todas as outras atuações que ele teve defeitos não devem ser criticadas, né? O problema é que a gente vive numa relação de esporte público, imprensa hoje, em que crítica é como se fosse ataque, né? Você criticar, as pessoas acham que você está denegrindo, ou que você não gosta do piloto, ou que você quer o mal do piloto. Cria análise, olha, o piloto foi mal. O piloto ou o jogador, né? Já que também é época de Copa. E as pessoas estão se desacostumando com isso, porque a maioria dos veículos, no Brasil é mestre nisso, mas na Inglaterra também, a maioria dos veículos são de puxadores de saco, né? Desculpando o português chulo. Mas é gente que só tá ali levantando a bola. Esse final de semana, a repórter da TV inglesa, Natalie Pinkham, que é até muito simpática, mas fez uma pergunta pro Ross Brown assim: nossa, Ross Brown, como você sabe tudo, me diz se vai chover ou não. Pelo amor de Deus, o repórter faz esse tipo de pergunta, né? Eu não consigo entender um repórter que passou por uma faculdade e cair para essa linha do puxação de saco. Meu Deus, faz a pergunta, né? Se não quer fazer a pergunta incisiva, como alguns repórteres fazem, também fazer uma pergunta dessa, nossa, como você sabe tudo, me diz se vai chover, pelo amor de Deus, né? Então, assim, as pessoas estão se acostumando, é a mesma coisa que as ultrapassagens lá que a gente falou no primeiro bloco, né? As pessoas estão se acostumando com isso, então tem que ter umas vozes contra e umas vozes sempre para alertar o ouvinte, até se posicionar e defender. Ele pode falar, não concordo com essa sua opinião, acho que o Verstappen não deve ser atacado, mas pelo menos discutir o assunto sem ficar atacando um ao outro. Então, só para deixar registrado. Bom, mas tivemos também um destaque, e é curioso, um destaque que foi positivo em determinado momento, mas eu acho que não deveria ser tanto. Eu daqui a pouco vou explicar isso melhor, mas eu queria ouvir vocês sobre Charles Leclerc, né? Chamou muita atenção nesse final de semana, principalmente pelo que fez na classificação, num momento que, de novo, né, as pessoas vivem fazendo essa alusão e agora tem sido constante. Leclerc, Ferrari, Kimi Raikkonen, tudo mais. Tanto que o Jailson perguntou para você, Thiago Raposo, se o Kimi já é considerado carta fora do baralho, ou se ele fizer corridas como essa até o fim da temporada, ele segura a sua vaga por conta do final da prova, que foi muito interessante. Em compensação, ele também fala e demonstra um certo sentimento do Charles Leclerc, falando que ele é um piloto acima da média. Então, tem como fazer uma associação, e eu acho curioso fazer essa associação agora, porque o Kimi conseguiu uma prova que ele foi relativamente bem, mas, de novo, classificação, por exemplo, dele, perto da do Leclerc, não teve nada de espetacular. Olha, nós falamos disso, se não me engano, na semana passada, aqui no programa. Em qualquer outra... Aliás, a gente vai retornar a um assunto também que vocês falaram na semana passada, mas segue. Se fosse qualquer outra equipe, talvez sim, mas o que a Ferrari quer, né? Então, Ferrari me parece, né? O Fábio Campos, inclusive, disse isso também na semana passada, ou retrasada, não lembro, que está extremamente satisfeita com o papel do Kimi Raikkonen, né? É um cara que, de certa forma, está lá marcando os pontos, é rápido, erra, pelo menos na corrida, erra pouco, porque no classificatório virou a mania de errar, agora no finalzinho. E tá bom pra Ferrari isso, né? A não ser que o Leclerc tenha a relação que tinha Felipe Massa e Schumacher, tipo, olha, estamos te trazendo, o papel teu é brilhar daqui 3, 4 anos, enquanto isso vai aprendendo e vai trabalhando pra gente. O que eu acho que o Leclerc faria esse papel, né? Se prestaria esse papel. Não sei se eu estou julgando erroneamente, mas eu acho que ele se prestaria, ele baixaria a cabeça e tudo bem. Então, os termos são esses, né? O Leclerc
vai para ser esse cordeirinho, ou a Ferrari mantém, se sentir que pode ter um problema, se sentir como o Toto Wolff sentiu que o Bottas era o cara certo, que não daria problema, se a Ferrari sentir o contrário, que o Leclerc não seja o cara certo que trará problema, eu acho que eles vão se esforçar em manter o Kimi, porque o Kimi está entregando o que eles procuram no segundo piloto. Antes de você falar, Fábio Campos, eu queria ouvir o Diogo Gomes a respeito e depois eu passo para você com uma pergunta específica, tá? Então vai lá, Diogo. Não, o comentário final do Raposo é de tudo. O Kimi entrega o que a Ferrari quer de um segundo piloto. É isso. Agora, até quando vão manter ele aí, é algo que talvez nesse momento nem eles saibam. Agora que o Leclerc está fazendo... tá tendo uma temporada, não sei se dá para já dizer temporada, mas o momento dele é muito bom, isso é muito bom, né? Claro que o desempenho na classificação foi o que mais chamou a atenção, mas na corrida eu também gostei do que ele fez, teve algumas bagunças ali, ele ganhou posições no início, depois fica difícil segurar qualquer coisa com esse carro da Sauber, mas acho que no conjunto dele é muito interessante, sabe? Ele diminuiu a quantidade de erros cometidos, por exemplo. Acho que vai ser interessante que ele fez. Enfim, é um garoto que não acho que está preparado ainda, mas ao mesmo tempo que eu acho que não está preparado, eu creio que ele tem muito espaço para evoluir ainda. E esse ano ainda. Então, não vou me escar a dar chutes ou palpites para mercado de pilotos, mas é um garoto que se colocou numa posição muito interessante de estar conseguindo mostrar, de estar conseguindo apresentar desempenho com esse carro da Sauber e desempenho até acima de resultado. E o Kimi Raikkonen é o mesmo Kimi Raikkonen que vem sendo nos últimos, 4, 5, 6 anos, então sem novidades quanto a ele. Fábio Campos, a pergunta é direta para você porque o Jailson perguntou sobre o Leclerc, até que ponto podemos acreditar essa performance no campeonato na sua pilotagem? O carro que melhorou muito. Então fica à vontade aí, o espaço é seu. Olha, Jailson, na França eu coloco muito o carro, né? Porque a gente analisa que o Ericsson também passou por Q2, né? Então quando o Ericsson também passa por Q2, você pode ter certeza de que o carro evoluiu. Não estou criticando o Ericsson, mas é um piloto que tem dificuldade, principalmente em classificação. Né? Eu vou te interromper. Eu vou te interromper, não fica bravo comigo não. Mas o Leclerc passou por Q3, então aí tem a diferença do piloto, só para... Sim, sem dúvida. Então, é essa a diferença mesmo? O Ericsson consegue passar por Q2 com um carro razoável, o Leclerc passa por Q3, então o que a Ferrari está esperando para subir esse piloto? Assim, na França eu coloco um carro também, mas nas outras eu ia colocar mais o Leclerc, porque aquela questão que nós até falamos no programa passado, né? Eram 4 Q2 seguidos, agora são 5, né? Agora inclusive com o Q3. Eu acho que largar em 8º com a Sauber é realmente um feito, né? É demais colocar a Sauber na 8ª posição. Né? Não é só passar por Q3, né? É passar por Q3 e largar na frente de 2 Haas, né? Embora uma das Haas tenha tido problema, né? Que o Grosjean bateu aliás, como tá mal o Grosjean, né? E não é nem a questão da batida. O ritmo de prova do Grosjean foi muito ruim, foi caindo as posições, nem se chega perto do Magnussen. Me impressiona, eu confesso que estou impressionado com o Grosjean. Mas como o assunto é o Leclerc, o Diogo falou que vê mais espaço para ele crescer. Eu não vejo mais tanto espaço para ele crescer essa temporada, não. Eu acho que nessa temporada ele já atingiu um nível que não sei para onde pode ir, né? Porque ele já consegue se defender bem, né? Não bateu roda, mas disputou freada lado a lado com o Alonso, tanto na Espanha como no Canadá. Ou seja, 2 corridas, ou seja, você já vai colocando ali elementos até de defesa de posição. Tudo bem que na Espanha ele passou, o Alonso passou, mas no Canadá não passou. E aquele início com também nessa... Inclusive me lembrei de um outro aqui, que a gente ressaltou aqui no café, o Grande Prêmio da Austrália, ele faz uma ultrapassagem sobre o Stroll que as câmeras não mostraram, mas nós falamos isso aqui, olha, vale o registro. O menino na primeira prova fez uma ultrapassagem, uma prova em que praticamente ninguém ultrapassou. Então a gente fez esse registro aqui no Grande Prêmio da Austrália. Então a gente vai identificando tecnicamente, tentando identificar tecnicamente, o que esse menino pode oferecer, né, o que ele pode fazer. E ele tem demonstrado ser um grande piloto. Agora, quanto a ele ir para a Ferrari, eu concordo com vocês. Eu acho que o que o Raposo falou, ele pode ir para a Ferrari já no ano que vem. Eu acho até que vai. Né? É importante passar para o ouvinte, que está muito ligado em Copa do Mundo, né?
que os bastidores, e que não ficou tão ligado assim na Fórmula 1 esse final de semana, nos bastidores esquentou realmente a questão do Leclerc na Ferrari. Nenhuma informação concreta, nada de Red Bull Honda, né, que é o segredo que vazou. Não é segredo, né? Fingem que é segredo, mas que acaba vazando. Não é isso, não chegou nesse ponto. Não estou dizendo aqui que será, mas que já tem várias pessoas tratando essa possibilidade como algo muito sério, inclusive as italianas, né, porque tem muita imprensa italiana, claro, seguindo a Fórmula 1. Isso passou. E eu somo a isso teve um texto, uma crônica, eu não li, eu só li o título, do próprio Martin Brundle, dizendo que tinha acabado a época isso foi depois do Grande Prêmio do Canadá, isso não foi agora não, isso foi algumas semanas atrás, dizendo que, não sei se algum de vocês viu ou leu, dizendo que já era hora do Raikkonen aposentar. Eu acho que quando esses caras que cobrem Fórmula 1, que são sempre muito neutrinhos, dificilmente cravam... Polidos, né? Polidos, cravam que alguém deveria sair. O Johnny Herbert, quando cravou que o Alonso deveria sair, foi quase que apanhou do Alonso, né? O Alonso é mais um desses que não pode se falar nada, né, contra ele, é o Deus maior, não pode nem ser criticado. Então eles ficam muito com o pé atrás. Então quando chega um Martin Brundle e fala uma coisa dessa, eu leio nas entrelinhas, repito para o ouvinte, não é informação, é um achismo, mas eu leio nas entrelinhas que ele já tem a informação. Então na hora que o cara bate, é porque ele já sabe que não tem. É igual um certo narrador da televisão brasileira. Quando bate, é porque já foi pro buraco, já foi preso, já está sendo investigado pela polícia, aí certos narradores batem. Mas antes não, são cordeirinhos, amiguinhos e recebem todos de tapete vermelho. Então, às vezes lá fora tem coisa, não tanto mau caratismo, mas às vezes lá fora tem um pouquinho de, quando você vê que o cara dá uma opinião mais forte, talvez ele já tenha uma informação. Então, talvez seja a hora, talvez esteja na hora, e eu já falei isso aqui no café, será mais pelo Raikkonen. Eu acho que a probabilidade é maior do Raikkonen virar e falar, não, eu não quero isso mais. Né? E no que já passou da hora, porque eu só vou dar um dado aqui, não quero dar uma de JF, até porque quem sou eu para emular um professor como JF, jamais chegaria ao nível dele. Mas o Kimi Raikkonen completou na França 28 corridas em que ele não ganha uma posição na primeira volta. Ele não consegue ganhar uma posição em 28 corridas. Né? Eu acho que esse é um dado, tudo bem, números não dizem tudo, mas esse é um dado que reflete como ele tecnicamente não é um piloto para estar onde ele está. Nós estamos na 8ª etapa desse ano, tivemos 20 ou 21 ano passado? 20, esse ano 21, ano passado 20. Então, quer dizer então, que exatamente, desde o início, desde a final da temporada 2016, ou seja, a última prova em 2016 que ele conseguiu. Realmente passos largos, né? Indo em direção contrária ao que se espera de um piloto de primeiro nível. E isso também responde o Nelson Luiz, que perguntou sobre Raikkonen e Leclerc, e aí já emendou todo esse assunto, tá, Nelson? Se sinta respondido por todos os nossos comentários sobre este assunto. E por fim, galera, tem um assunto que não pode passar batido, e aí eu vou usar. Eu normalmente não faço isso, eu não trago as palavras que são usadas dos bastidores, né? Mas o Diogo Gomes acabou de falar aqui, as pessoas amam o Alonso, e é verdade, porque a gente fez um bloco, aliás, vocês estão de parabéns aí pelo bloco que fizeram sobre Le Mans, falando sobre Fernando Alonso e tudo mais, quer dizer, saíram de um programa, edição 568, falando muito a respeito do Alonso, veio a prova da Fórmula 1, e um dos temas mais perguntados é Fernando Alonso, de novo. E, claro, por conta da decepção completa e total que foi a McLaren nesse final de semana. Mas o Michael Knopak fez menção a respeito sobre o Fernando Alonso, né? Já com aquela história de ida para a Indy que vocês também discutiram a respeito, quais as dificuldades, falamos isso, mencionamos isso no bloco até da Indy dessa edição. O Nelson Luiz também faz menção, o Jailson Fernandes também menciona Fernando Alonso, e eu quero puxar o e-mail do Bruno Aleixo, o vizinho do Fábio Campos, que mandou aí esse comentário um pouquinho mais vizinho de vocês aí, mora em São Paulo. É mais vizinho seus aí do que meu. Vizinho, vamos dizer, no sangue, né? Vamos dizer assim. Depois da corrida de ontem na França, acredito que seja iminente um anúncio de Fernando Alonso no sentido de deixar a Fórmula 1. Como vocês já disseram, não há perspectiva de melhora na McLaren e também não há nenhuma outra equipe forte para a qual ele poderia ir.
Ainda mais depois de mais um chilique no rádio ontem, no final da corrida. Essas mensagens de rádio que vêm desde das primeiras temporadas da McLaren podem até ser muito engraçadas, mas até que ponto não demonstra uma tremenda falta de comprometimento com o projeto? Alonso não seria, com isso, corresponsável pelo fracasso da equipe nas últimas temporadas? Thiago Raposo, é com você. Pode tirar do mudo, Thiago Raposo. Não, Pra falar sobre. Eu tô querendo fazer com a ligação, né? Que ele teria com o fracasso da equipe. Mas você acha que ele não tem responsabilidade alguma? Acho que não. Você acha que ele tem alguma responsabilidade? Qual que é a responsabilidade que ele tem no fracasso? Ele que comandou esse projeto, né? Desde que ele saiu foi da Ferrari que ele saiu, né? Isso, ele saiu da Ferrari para McLaren. Eu acho que ele tem, sim. Ele que era o piloto. O Button já estava lá e já ia para um caminho meio que natural, né? Não tinha espaço em outra equipe. Ele que foi em busca de um espaço novo, em busca de um campeonato. Tá, e aí o fracasso da equipe tem a ver com ele? Por que não? Também apostaram nele como comandante. O que o Bruno está querendo dizer, que não desmerecendo as outras pessoas que comentaram a respeito do Alonso, mas que eu achei interessante, é que assim, a bandeira da McLaren nos últimos anos também foi Fernando Alonso. Não estou falando bandeira Honda e McLaren, estou falando bandeira só da equipe McLaren, lá aquela estrutura que tem em Woking. Eu acho que o piloto hoje é uma peça muito mais insignificante no sucesso ou no fracasso de uma equipe do que era há 15 anos atrás. Mesmo sendo o Fernando Alonso? Mesmo sendo Fernando Alonso. Eu acho que obviamente existe. Eu não estou falando que é completamente desconsiderado. Eu estou falando que tem comparando com 15 anos atrás, a época Schumacher, por exemplo, ali se tinha uma influência gigante, porque os caras saíam da corrida do domingo, ia para uma pista particular e corriam 3 GPs numa segunda-feira, simulando tudo que era possível. Aí o piloto sentia o carro, o piloto ia e sugeria os ajustes, e fazia isso, fazia assado, e o carro ia se moldando ao estilo de pilotagem do piloto, e aí ele conseguia... começava a tirar coisas dali. Hoje não tem mais isso, né? Hoje não tem mais treino, não tem mais teste. O que o piloto tem ali é a sexta-feira para andar e também as possibilidades de mudanças, né? Em cima disso é muito pequena, porque quando você andava essas segundas-feiras, quilômetros e quilômetros nas segundas-feiras, a equipe de engenharia ia para prancheta, né? Como diria o outro, como diria Fábio Campos. E se projetavam coisas novas, se saía coisas novas e o carro ia evoluindo. Eu acho que hoje a velocidade dessa evolução diminuiu um pouco, porque o que você tem são túneis de vento, é simulador e tudo mais. Então eu acho que responsabilizar o Alonso pelos erros da McLaren, eu acho um pouco demais. Não sei se Fábio Campos e Diogo Gomes pensam diferente de mim. Acho que talvez o Alonso não tenha sido o melhor líder possível em termos de, sei lá, motivação ou termo que você queira usar, até por esse jeito dele mais de, sei lá, ter uma carreira pronta e precisa de um carro suficientemente bom para que eu mostre algo positivo na frente e melhore os meus números e ganhe corridas e etc. Então talvez nesse sentido ele não tenha sido o melhor líder, nesse sentido, sei lá, de pessoal, de motivar a galera e tudo mais, mas eu acho que, tecnicamente, o Alonso entregou uma qualidade enorme em resultados, ele conseguiu entregar números, se quiser trabalhar com números, melhores do que em qualquer momento o Button ou o Van Dorn, a comparação é até injusta quando colocar o Van Dorn, pôde apresentar. E eu realmente creio que tem uma série de resultados que a McLaren conseguiu nesses últimos anos em que não fosse o Alonso não seriam possíveis. O outro piloto até conseguiria um resultado positivo, mas não tão bom quanto foi. Então, e grande parte também como eu posso usar a expressão,
moral, talvez, que muito ainda se é colocado em cima da McLaren, além de a McLaren que se dá o respeito, né, não se pequenou com a Williams, mas além disso, é o fato de ter Fernando Alonso no grupo, é o fato de ter um Fernando Alonso vestindo a camisa ali e se colocando à frente, se colocando como cara da McLaren. Não acho que ele é o líder do projeto, não acho que ele é o líder do projeto Honda, acho que tem muita coisa ao redor, mas ele faz parte, né, ele tá no grupo ainda. Não acho que ele é uma simples vítima, como muitas vezes, talvez na maioria das vezes, ou em quase todas as vezes, se coloque como uma vítima, porque, enfim, se você aceitou o projeto, se você está junto ali, você tem que ir, mas eu acho que é consumado aqui para todos que a Honda não entregou tudo o que deveria entregar, não vou entrar aqui no mérito se é culpa dela ou culpa da minha área, e que esse ano, certo que o motor Renault ainda tem seus déficits, principalmente na reta agora em Paul Ricard estava perdendo demais, a própria Red Bull reclamou bastante disso, mas é um motor melhor do que tinha no passado. E o carro da McLaren continua tendo problemas crônicos, assim, seríssimos, né? Então, não acho que ele seja o culpado, tem o seu ponto de culpa por estar ali no meio, mas acho que é mais questão de McLaren e Honda, no momento Honda, e agora McLaren, puramente McLaren, que não conseguiram entregar o equipamento que obviamente, eles pensavam, eles queriam, eles, enfim, almejavam. Não vejo tanta culpa do Alonso nesse meio, não. Fábio Campos. Se eu entendi o e-mail do Bruno, eu acho que ele fala mais essa questão assim do moral mesmo, né? De jogar a equipe mais para baixo. Eu não leio tanto assim pro lado técnico, assim, piora a equipe tecnicamente ou melhora a equipe tecnicamente. Mas se eu entendi corretamente, eu até acho que discordo um pouquinho do Bruno no sentido de que é franco, né? Ele fala, e eu gosto do piloto que não é da linha do politicamente correto, não fala o discurso pronto. E eu sei que isso pode ter um efeito negativo, não estou tirando essa razão que o Bruno coloca, né, na equipe, mas eu acho que a McLaren aposta muito nele, né? A McLaren tem muito. A McLaren, eu tenho convicção, embora não tenha certeza, de que um dos grandes responsáveis pela dispensa da Honda foi o Alonso, né? De que houve sim, e isso é um pouquinho mais informação do que achismo, mas que houve sim o ultimato do Alonso. Se vocês ficarem com Honda, eu vou me embora. Até porque ele já antevia que a Toyota seria o seu caminho para Le Mans. Né? E se a McLaren ficasse com a Honda, ele jamais correria uma corrida com a Toyota. Né? Basta somar 1 mais 1. Honda mais Toyota não é igual a 2. Né? Não existe Honda mais Toyota, não existe essa soma. Então eu tenho, né, embora, repito, não tenha informação, né, igual no caso, eu vou me punir para sempre. No caso de Red Bull Honda, que existia uma informação, mas eu não tive coragem de passar para frente, de cravar, melhor dizendo, passar para frente a gente passou. Mas eu tenho uma convicção de que houve muito e a McLaren, gente, ela deixou de ganhar, se eu não estou enganado, 80 milhões de euros, que era o que a Honda pagava para ela. A Honda pagava para a McLaren. O acordo com a Red Bull vai ser diferente. A Honda pagava para a McLaren. E a McLaren abriu mão desse dinheiro para arriscar. Né? Tem tudo para dar certo Red Bull Honda, mas o ouvinte do café jamais vai me ver aqui dizer que a McLaren errou. Né? Por mais que o futuro possa comprovar isso. Porque eu jamais vou me esquecer que no ponto que eles romperam eram 3 anos de fracasso. E uma equipe não é obrigada a ser Williams. Uma equipe não é obrigada a aceitar 3 anos de fracasso. Né? Como se fosse uma coisa normal, como se fosse o caminho, vamos melhorar no futuro. Né? McLaren não deveria ser Williams, né? Embora tenham andado muito próximas na França. Então, mesmo que dê certo, eu vou sempre lembrar o ouvinte do momento do rompimento do contrato. Era um momento de fracasso. E o Alonso tem o seu papel nisso. E a McLaren investe muito no Alonso, a McLaren investe no talento. E eu discordo do Bruno no sentido de que eu prefiro uma equipe que invista no talento do que ver essa... Né, seria o assunto até para o primeiro, eu já tinha pensado até rabiscado aqui, o primeiro Café Expresso. Né? Mas como ele só vem depois da Copa, talvez seja até melhor fazer isso agora, já falar agora. Mas acho que esse assunto ainda vai se arrastar por algum tempo. Eu prefiro a McLaren fazer tudo o que faz, e às vezes até errar, para manter o Alonso, do que essa vergonha, que na minha opinião é uma vergonha, você ver Mercedes e Ferrari dando de ombros para o Ricardo, para não balançar os seus esqueminhas belíssimos internos, para não acabar com a paz linda e celestial de uma igreja que existe dentro dos seus boxes. Eu prefiro a postura McLaren. Então eu prefiro a McLaren apostando no Alonso. A McLaren, isso é praticamente certo, a McLaren ofereceu 20 milhões de dólares para o Ricardo. Né? Isso que eu ia comentar, né? Que teve essa informação, foi bastante divulgada, bastante comentada, né? Não, e ela foi praticamente admitida pelo Zac Brown. Ele não negou. Ele falou, nós estamos avaliando as coisas. Quando o cara não nega assim, nas entrelinhas dá para ver que
né, que ele podia falar, não, estamos focados, né, o discurso de assessoria de imprensa, não, estamos focados com a nossa dupla de pilotos, temos o Lando Norris, né, não vamos falar disso agora, estamos concentrados no carro. Ele falou, ele foi franco, aliás o Zac Brown ele é muito franco, né, ele é muito melhor que o Ron Dennis para dar entrevista, embora lá dentro 1 milhão de vezes. Na McLaren eu não sei quem é melhor, não estou lá para ver, mas embora os resultados do Ron Dennis sejam inegáveis, né, o Zac Brown nem tanto, mas o Zac Brown acabou de chegar, mas ele é muito franco, ele é muito sincero, então ao que tudo indica, houve aliás, acabei de me lembrar aqui, o Ricardo não negou. O Ricardo foi perguntado por um repórter do Canal 4, se eu não me engano, e ele falou, eu sei que há um interesse, né, ainda está muito cedo. Ele não negou, não, McLaren, ele não disse isso, ele admitiu. Ou seja, essa proposta existiu, é a McLaren pensando grande, e para fechar o comentário, é o Alonso se despedindo. Cada vez mais tenho convicção daquilo que falei na semana passada. São as últimas corridas de Fernando Alonso na Fórmula 1, que é até potencializado pelo que aconteceu na França, né? O cara acabou de ganhar 24 horas de Le Mans e chegou em último. Né, na França, não é possível que esse cara vai tolerar isso mais tempo. Se quiser tolerar, tudo bem. Acho que o fã da Fórmula 1 ganha. Mas eu não vejo isso acontecendo. Mas também por erro dele, né? A McLaren teve patética, é verdade, mas também por erro dele, que rodou de umas maneiras bem não Fernando Alonso ali. É raro, né? Exatamente, é raro, né? A gente fala muito de, tá bom, não dá mais pro Fernando Alonso. O Fernando Alonso tem que ir pro próximo passo, vamos pra Indy, vai pra não sei aonde. Será que é hora também de inverter essa visão? Será que é hora da McLaren falar, Fernando, obrigado, mas vamos pro próximo passo? Mas aí vai ficar com o Van Dorn? Dá um tiro no pé, né? E assim, eu não tenho certeza até agora se é o Van Dorn o cara, né? Pelo tudo que tá rolando, né? Segura o Norris, busca o Ricardo, e aí? Eles parecem que mas essa tentativa do Ricardo, ok, o Alonso já dá boas indícios que vai sair, mas não sei, será que é um movimento já no sentido de, ok, legal, mas não deu certo, vamos tentar buscar algo diferente. E assim, o quão emblemático é a McLaren, mesmo com todo esse sofrimento que a gente viu, olhar para o Ricardo e falar, tá, eu quero a minha melhor opção. E a melhor opção é o Ricardo, e eles foram lá e ofereceram uma bela de uma grana para o Ricardo. É muito simbólico, né? Ainda mais quando a gente estava falando de Williams agora há pouco. Mas você acha que ele vai, Diogo? Eu acho que ele não vai nunca. O que você acha? Nunca no mundo. Nunca no mundo Resumiu. Nunca. É um momento muito bom para ele na Red Bull e no topo ali como um todo. Dá um pulo muito para trás. O Alonso aceitou isso, primeiro porque era uma ideia diferente no início, e mesmo assim porque não tinha mais para onde sair, né? Porque não tinha mais para onde sair. E ele saiu da Ferrari e deu lugar ao Vettel. Então foi uma situação meio que apareceu, e para os dois foram bons, foi uma situação boa ali, positiva no momento, então encaixou. Mas eu acho que para o Alonso é bom sair da McLaren, e talvez bom sair da Fórmula 1, a gente pode até dizer. E eu acho que para a McLaren, e eu entendo muito bem o que você falou sobre confiar no Van Dorn seria um tiro no pé, mas acho que para a própria McLaren seria o momento de deixar o Alonso. Até contra a minha ideia, que eu acabei de falar, que o Alonso conseguiu tirar desse carro mais até do que ele conseguiu, do que o carro naturalmente conseguiria, minha opinião pelo menos. Mas eu acho que até nesse negócio de mudar a página, eu acho que é muito hora da McLaren dar um passo. Talvez até perder em termos de qualidade, porque vai ser obrigado a manter um Van Dorn que está andando muito mal, vai ser obrigado a subir o Lando Norris. Não, acho que vai ser precocemente, acho que o menino está andando bem, mas enfim, você vai ter um piloto ali de, sei lá, um de 21 e o outro de 24, ou sei lá, algo do tipo. Mas enfim, nem é questão de idade, acho que talvez questão de preparação mesmo, que o Van Dorn não esteja entregando agora, o Lando Norris vai estar estreando na Fórmula 1. Eles vão se colocar numa posição estranha ali, porque o Ricardo não vai vir. E além do Ricardo, não vai ter outra opção interessante no mercado. Não vejo um Pérez voltando para lá, não vejo o Hülkenberg saindo da Renault para lá. Então, se sai Alonso, como eu acho que vai sair, eu acho que é basicamente Van Dorn e Lando Norris mesmo. Mas eu como um cara que gosto muito da McLaren, acho que chega um momento de olhar e falar, é isso. Eu cansei de apanhar do Alonso. Eu vou falar, ok, obrigado. É isso. Vamos para o próximo passo. Você acha que ela apanha do Alonso? Eu acho que o Alonso dá mais do que tira. Eu também, mas até em questão de moral mesmo, como a gente estava falando, eu acho que a resposta que você falou de ele, do jeito que ele fala, ser um negócio mais honesto, mas eu acho que isso machuca o time. De alguma maneira, eu acho que isso pesa bastante. E inglês é um bicho muito diferente, sabe? Eu não sei. Eu acho que é um pouquinho daquela questão, não acho que é um pouco daquela questão de muito, não pode me ofender, não pode me criticar. Acho que o time aguenta. Isso é a McLaren.
Você acha que o time não gosta do Alonso? Vou te fazer essa pergunta. Você acha que a McLaren lá, os mecânicos lá, vamos tentar fazer um exercício de adivinhação aqui. Você acha que os mecânicos da fábrica, aqueles engenheiros que trabalham na fábrica, você acha que eles gostam ou não gostam do Alonso? Eu acho que eles gostam do Alonso porque o Alonso entrega resultados. Uhum. Mas... acima de tudo? Você falou, você usou uma expressão aí que eu fiquei encucado com ela. Você falou assim, talvez seja a hora dela admitir uma perda de qualidade. Não é ser Williams fazer isso? Eu acho que não, porque talvez eles podem perder nesse ponto para ganhar em outros pontos. Mas o que desculpa o interrogatório, mas o que eles ganhariam? O que eles ganhariam perdendo o Alonso? Acho que eles perdem qualidade de pilotagem ali talvez, mas pode ser colocado como uma nova fase para a equipe. Ela vai estar, por exemplo, com 2 pilotos que ela criou ali, pilotos que estão com ela desde sempre. Já que a gente está engajando, eu queria só colocar um ponto a mais. Diga. Jason Button? Será? É piada? Não é piada. Jason Button, ele não foi, ele ficou lá como cargo de meio que substituto do Alonso, né, imaginando que o Alonso poderia aposentar. Ele fez uma corrida o ano passado no lugar do Alonso e eu não acho totalmente descabível no meio. Mas ele não quer, pô. Ele não quer mais Fórmula 1. Aí outro caso. Tanto que você lembra que quando ele aposentou, ele tinha no contrato dele que se no ano seguinte, no outro ano, o Alonso desistisse, ele era obrigado a ser o piloto titular. Ele ignorou o contrato e falou, gente, acabou a Fórmula 1 para mim, eu não tenho mais sangue para isso. Só te lembrando, por favor, continue. O Jason Button é um passo muito atrás, cara. Deixa eu colocar então um outro ponto, já que é para viajar. Kimi Raikkonen, que começou na McLaren. Pelo amor de Deus. Vocês já falaram Jason Button, por que não Raikkonen? Acho que o bloco está se caminhando para o fim, ouvinte. Pra pegar o Kimi Raikkonen, aí é melhor ficar com o Alonso, nem que ele cuspa na cara de todo mundo. Entre Raikkonen e Button, eu sou mais Raikkonen. Porque o Raikkonen pelo menos não está aposentado há 2 anos e o Raikkonen já se deu muito bem na McLaren, né? Existe aquela questão, Raikkonen na Ferrari é um, Raikkonen na McLaren é outro. Eu pelo menos esse ponto de interrogação me faria votar no Raikkonen. Mas ele era outro há 15 anos atrás, campeão. Sem dúvida. Mas o Button também já não é o mesmo. Então, entre os dois, não sei porque nós estamos discutindo esses dois nomes, né? O Raikkonen Renault também era outro Raikkonen do que o Raikkonen Ferrari. E não são 15 anos. O Raikkonen, Renault, Benetton, Lotus, sei lá, que nome que muda tanto o nome. Aquele Kimi era outro do Kimi Ferrari e ele não tem 15 anos. O que eu queria ver em 2019 era uma McLaren com Van Dorn e Norris e um Alonso feliz numa Indy ou qualquer lugar que seja. Eu acho que vai ser uma espécie de nova fase para os dois. Como a gente está em fase de encerramento, eu não tô vendo tanta coisa no Norris esse ano, não. E eu não tô vendo o Van Dorn, mas enfim, acho até que um terceiro ano, no caso dele, até seria propício. Não seria nenhuma... Embora 3 anos para um piloto de Fórmula 1, às vezes seja muito, no caso dele, talvez ele mereça. Eu acho que a McLaren está pronta para fazer isso. Está pronta para dar esse espaço para ele. Não tô dizendo que é certo ou não, mas assim, eu acho que a McLaren topa, vamos usar essa expressão, a gente topa dar um terceiro ano pro Van Dorn. Eu também acho. Aliás, nós 4 estamos detestando esse bloco, mas eu tenho alguma sensação de que o ouvinte está adorando. Então, só uma outra coisa. Diogo, você tem razão, mas eu acho que dar as costas para a Fórmula 1 não é algo simples. Mesmo no caso, até principalmente no caso do Alonso. Vai ser feliz na Indy. Poxa, uma categoria muito menor. Eu até acho que seria sensacional para o automobilismo, para a Indy, para todo mundo, para a McLaren, que pode ir junto com ele. Mas, Alonso, não é fácil dizer tchau Fórmula 1. É o maior campeonato do mundo, o cara está em evidência, a imprensa fica puxando o saco dele todo final de semana, agora com o Le Mans é mais ainda. Os fãs, né? A gente está nessa discussão porque, de novo, eu tenho que fazer esse comentário. Recebemos vários e-mails, depois de um bloco falado sobre Fernando Alonso, todo mundo quis falar sobre Fernando Alonso por causa da relevância da Fórmula 1. Ele ganhou o Le Mans. Sobre a McLaren. Mas ele ganhou Le Mans, ou seja, ele está no topo do automobilismo. Aposto que não teve tanto destaque, ou não está tendo tanto destaque para essas pessoas que estão comentando aqui, isso os ouvintes podem mandar para a gente em relação ao que ele fez na prova da Fórmula 1. Eu acho que eu entendo esse ponto do Fábio Campos, porque é outra coisa, é outro mundo.
esse fator negativo, essa imagem negativa que passou dessa etapa da França, logo em seguida a vitória de Le Mans, eu acho que foi muito maior porque, é o vencedor de Le Mans, mas peraí, o Fernando Alonso, esse cara tão bom, o que ele tá fazendo aí atrás? Aí vem os questionamentos da McLaren e tudo. É o vencedor de Le Mans, mas que rodou sozinho numa curva comum, né? Não, mas é uma exceção, né, não, Diogo? Não, é uma exceção, mas colocar só na exceção. culpa da McLaren, eu acho totalmente... Não. Eu acho que se a McLaren tiver finais de semana como o da França, eu acho que isso antecipa a aposentadoria dele. Mas ele é um cara que tá brigando pelo 7º lugar no campeonato, não podemos nos esquecer disso, né? Sim, mas se ele não tiver freios, como ele disse, se não tiver... Porque tudo começou por causa do rádio, né, também. Não teve freios, não tinha carro, não tava nada funcionando, aí fica difícil, né? Pois é, mas aí que tá. É isso que eu não tô me fazendo entender, eu sei, mas essa sensação de abrir o rádio e falar, eu não tenho freio, não tenho motor, não tenho carro, nada presta, é tudo uma porcaria, tchau, sabe? Não sei, eu me coloco como, já que o Fábio falou mecânico, eu me coloco como mecânico lá, tendo que eu ouvi isso. A minha sensação é quase que um... Por exemplo, agora a última inauguração do programa, eu juro por Deus. Ok. Vocês acham que o Ron Dennis, no lugar do Brown, ele estaria com o Alonso ainda na equipe? Nossa, mas agora você pensar como... Eu acho que ele ia bater na mesa. Eu acho que ele ia bater na mesa e ia falar... Os dois quase se mataram, é difícil, né? Eu acho que o Ron Dennis ia bater na mesa e ia falar assim, olha, eu aceito perder qualidade, mas na minha equipe, ou na equipe, você não é maior que... Essa frase eu acho que o Ron Dennis não falaria, não. Essa primeira frase que você falou aí, eu acho que o Ron Dennis não aceitaria jamais. Ele fez isso em 2007. Ele aceitou perder qualidade em 2007. Ali era questão do ambiente que ficou insustentável, né? Não é assim, vou perder a qualidade para consertar. O que o cara menospreza, pode dizer, o trabalho das pessoas que estão na equipe não é um ambiente sustentável? Eu acho que 2007, aquilo que aconteceu, que é comprovado, do Alonso entrar na sala do Ron Dennis e virar e falar, ou você me faz primeiro piloto, ou vão para a imprensa os e-mails com um escândalo da espionagem, para mim ele tinha que ser demitido ali. Ele não deveria nem ter corrido o próximo Grande Prêmio. O Ron Dennis foi até bonzinho. Ali é caso de se demitir o cara ali, na hora. Que o mau caratismo do Alonso, eu nunca vou deixar sem colocar um asterisco. O mau caratismo do Alonso é uma coisa absurda. Então tem gente que já me xingou em rede social, mas eu vou sempre lembrar disso. É um cara que baixou o nível de caráter que tem gente que acha que isso é normal e que releva. Eu não relevo. Você xingar em rede social Quem hoje em xingou dia? você em rede social? Foram algumas pessoas do Twitter que colocaram elogio. Que o Schumacher já fez isso, eu não sei o que. Não me xingaram, tá bom, vou corrigir, mas me repreenderam. O Schumacher já fez isso, não sei o que, hipocrisia. Não gostaram, enfim. Ele tá magoado com esses comentários. Pessoal, Campos FB no Twitter, por favor, manda uma mensagem de carinho pra Fábio Campos, tá? Depois disso, pra ele não ficar chateado. Fábio Campos e Neymar Júnior estão ficando chateados com comentários do Twitter. Como é que é? Fábio Campos e Neymar Júnior estão chateados com comentários no Twitter no momento. Não me comparem com tal figura, por favor. Depois dessa comparação, agora acaba o programa. Eu não vou agora não dá. Chorar. Gente. Só para terminar. Me acusaram, agora deixa eu me defender. No Twitter, eu não fiquei bravo. Pelo contrário, eu respondi, a pessoa respondeu de volta, foi uma discussão legal. Eu tô falando que me repreenderam, entendeu? Eu não tô falando que, ai meu Deus, me ataca. Não, houve uma discussão legal, tá lá no Twitter. Depois eu até retuito lá para ficar fácil de alguém achar. Mas a relevância do argumento era, acharam que não deveria se questionar o caráter do Alonso. Eu acho que deve ser questionado, só isso. E com esse comentário, encerramos essas discussões a respeito sobre deixar claro, Rosa, que nós vamos encerrar, nós vamos encerrar esse programa, mas eu vou curioso, eu vou dormir curioso. Claro que vai, eu aposto que esse pós-programa vai ter 3 horas de duração agora. Eu não entendi a revolta da comparação com o Neymar Júnior. Você não gosta do Neymar? Eu acho que ele se encaixa no perfil que você falou aí. Ele se ofende com qualquer coisa de rede social. Eu sou assim, já me chamaram de antiquado, já falaram que eu não devo assistir Fórmula 1, já me atacaram muito mais lá do que nesse dia do Alonso. Eu aguento mais do que o Neymar, porque eu tenho um pouquinho menos de seguidor que o Neymar, né? Só um pouquinho. Então, tá certo. O Neymar tá com 40 milhões no Twitter, então o Fábio Campos deve estar com só 39. Eu tô com 10, Exatamente. Bom, gente, chega de
delongas aí, chega de mais delongas, o programa está se encerrando agora. Vocês viram, né? Como o Diogo Gomes disse, o pessoal ama Fernando Alonso, o debate até do Fernando Alonso se estendeu aqui, mas a McLaren. Os pontos. Tá bom, Diogo. Vamos encerrar esse bloco. Comentários, críticas, sugestões, cafécomvelocidade@gmail.com. Mandem seus áudios, vocês apoiadores, viram? Tanto o Heitor, exato, o Heitor, o Banniman mandaram áudios, colocaram aí as suas opiniões, vieram aqui durante o programa, não só ele, mas também o Kinopak, Josué Fraga, Bruno Aleixo, Nelson Luiz, o Jailson Fernandes, que a gente lê os e-mails, o Lincoln Guidolin também mandou e-mail sobre um dos temas, eu não mencionei, mas tá aí também o nome dele mencionado, porque mandou e-mail, fez questão de mandar e-mail pro cafécomvelocidade@gmail.com. Então, fica aí esse registro, esse agradecimento a todos vocês que no meio de Copa do Mundo se dispuseram a debater sobre automobilismo. O Café com Velocidade encerra por aqui. Até a próxima semana, já com Fórmula 1, Grande Prêmio da Áustria. Fizemos um breve introdução ao que vai acontecer lá e esperamos que o programa da semana que vem tenha mais assuntos a serem debatidos. É isso, galera. Um abraço e tchau. Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.